185 cavalos, 27,5 kgfm de torque a apenas 1.750 RPM, turbo de baixa inércia, sistema de detecção de tipo de combustível na própria linha e um revolucionário sistema no acionamento das válvulas do cabeçote, multi-air terceira geração. Evidentemente eu não estou falando dessa Alfa Romeo aqui, mas sim do GSE. Caras, guardem com muito carinho, com muita atenção a sigla desse novo motor da Stellantis que está chegando no mercado, porque ele tem tudo para destronar o TSI da Volkswagen como uma grande referência em termos de tecnologia e eficácia entre os motores a combustão. E no vídeo de hoje a gente vai entender exatamente como e por quê. Quando a gente está falando de GSE no Brasil, vamos ter a primeira introdução da linha T270. Essa sigla se refere ao torque em Nm, inclusive copiando aí um pouquinho do marketing da Volkswagen, né? Então, a gente está falando de 270 Nm, unidade mais utilizada no Brasil, kgfm, a gente está falando de 27,5 kgfm, como eu falei na introdução do vídeo. É um motor 1.3 turbo, 4 cilindros em linha, que vai estrear na linha 2022, tanto do Compass quanto da Toro, sempre casado a um câmbio automático de 6 marchas. Agora, alguns de vocês sabem que esse motor GSE ele é de arquitetura modular, né? Então já está confirmada inclusive a presença da configuração 3 cilindros 1.0, que vai equipar não só alguns modelos menores da Fiat, mas também da Peugeot e da Citroën. Lembrando que Stellantis agora é esse guarda-chuva que abriga todas essas marcas, inclusive Jeep, dentre outras, né? Esse motor 1.0 já está confirmado aí para modelos pequenos, como foi da Peugeot e Citroën, vai ser lançado um pouco mais para frente aqui no Brasil. Agora, uma coisa que todo mundo sabe é que a parte de motores era realmente onde a Fiat, em especial, estava devendo em relação à concorrência, Fiat, Jeep, né? Então, com a entrada dos motores GSE, realmente é o império contra-ataca, né? Eles já praticamente tinham um monopólio da categoria de SUVs médios, né? No caso aí, falando especificamente do Compass, e agora vai ficar ainda mais difícil a jogada. Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai detalhar as características técnicas desse motor GSE, a gente vai falar das novidades, tanto da linha Compass quanto da Toro, e também no meio do caminho a gente vai fazer alguns comparativos aí, com, por exemplo, motores da TSI da Volkswagen, né? E lógico, passada essa fase mais crítica da pandemia, quando as montadoras voltarem a realizar os empréstimos, os eventos, vocês vão ter aqui no canal da Autoline, em primeira mão, a avaliação aí, tanto do Compass quanto da Toro, com esse motor T270, para a gente ver se é tudo isso mesmo. Vamos nessa? Pessoal, sempre bom lembrar, você consegue financiar tanto o Jeep Compass, quanto a Fiat Toro, quanto qualquer outro veículo zero ou com até 5 anos de uso, com muita facilidade, com as melhores taxas do mercado pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá dentro do site, no topo, você tem um link simular financiamento. Lá você escolhe a quantidade de parcelas, se você quer pagar, alguns dados bem básicos e você já recebe na sequência a melhor proposta. Enquanto você está lá no site Autoline, também vale a pena você conferir aí a gama de seminovos, que tem muita coisa interessante aí, justamente nessa faixa de preço atuante, tanto do Compass quanto da Toro. Vamos aos preços e novidades da linha 2022 do Compass e da Toro. Ambos os produtos se focaram em combater seus pontos mais criticados até então, os motores flex aspirados e o interior. Então, além da chegada do novo motor GSE Turbo Flex, que é o assunto do vídeo de hoje, tanto o painel quanto o sistema multimídia deles estavam bem datados e foram completamente renovados. O Compass assumiu uma linguagem de painel estilo deck, mais horizontalizado e limpo, mais atual, e a cereja do bolo é a nova plataforma de infotainment, Adventure Intelligence, com tela de 10,1 polegadas nas versões Longitude e Limited, o que anula a vantagem estratégica que a Volkswagen tinha com a sua ótima plataforma VolksPlay, no caso do Taos. Essa nova plataforma da Stellantis apresenta hotspot de 4G, que pode ser compartilhada com todos os usuários a bordo, permite que o usuário possa controlar diversas funções do carro pelo smartphone ou smartwatch, como o travamento das portas, localização do veículo, pressão dos pneus, bateria, nível de óleo e combustível. Inclusive pode configurar e receber alertas sobre se o veículo passou de determinado perímetro configurado pelo usuário, passou de determinada velocidade ou se foi utilizado em determinados horários. A integração com Android Auto e Apple CarPlay é feita sem fio e no console central a novidade é a presença do carregador por indução. O quadro de instrumentos é totalmente novo e nas versões Longitude e Limited há uma tela de TFT de 7 polegadas, bem integrada ao contagiros e velocímetro, que seguem analógicos. Por fora não teve muita invenção, né? O Compass segue agradando ao mercado, então as mudanças foram bem sutis, né? Então teve um redesign na grade, o para-choque é novo, os faróis de neblina são mais esguios, os faróis agora passam a ter a opção Full LED
E atrás, a única diferença aí é o design das novas lanternas em LED e a presença do emblema T270. Com o novo motor T270, os preços da versão Flex subiram um pouco, mas não foi tanto, foi na casa de 5%. Então os preços da versão Turbo Flex ficaram assim: Sport R$ 143.000, Longitude R$ 157.000 e Limited R$ 181.000. Os preços da versão diesel da Compass também já foram anunciados e agora ele conta com a sigla T350, né, fazendo referência ao seu torque em Newton metro. Então, nas versões turbo diesel, os preços são Longitude R$ 197.000, 80 anos R$ 205.000, Limited R$ 217.000, que é o mesmo valor também da versão Trailhawk, versão comemorativa aí de série limitada. Agora vamos a Toro, que seguiu exatamente a mesma estratégia do Compass, ou seja, além do motor turbo 270, a grande novidade está mesmo lá na cabine, né? Então, painel completamente novo, também uma linguagem mais horizontal, plana e limpa, com dois destaques em especial. O painel passa a ser digital com tela de 7 polegadas em todas as versões da Toro e, claro, a presença do novo sistema de infotainment que está disponível em dois layouts. Um tem uma tela horizontal de 8,4 polegadas e nas topo de linha Ultra e Range a tela passa a ser de 10,1 polegadas e ela fica na vertical, remetendo bem ao estilo da RAM. Em termos de funcionalidades, ela é similar ao sistema do Compass e seguramente parte da mesma arquitetura de software e hardware. O console central também é totalmente novo e quase dobrou a capacidade de armazenamento para 26 litros. Agora a gente tem dois porta-copos de 700 ml ao lado da alavanca de freio de mão e vale notar o carregador por indução próximo à alavanca de câmbio. Por fora, as grandes novidades da Toro 2022 estão na linha dianteira e lateral. Capô, grade e rodas são novos, destaque aí também para o fato de todas as versões agora virem com faróis Full LED, mas da mesma forma que o Compass, é uma restilização bastante sutil. Detalhe para as versões Ultra e Range que ganharam uma grade mais exclusiva ao estilo bocarra cromada, copiando um pouco o estilo da Ram. E dela, aliás, 3 tecnologias foram introduzidas. A gente tem frenagem autônoma emergencial, aviso de mudança de faixa com vibração no volante e comutação automática de faróis altos. Agora, nos preços, a Fiat foi arrojada em relação à Toro. Ela manteve os preços da versão Flex, mesmo introduzindo um novo motor, e ainda por cima criou uma versão básica abaixo dela, que é a Endurance com o motor antigo, que é a única que preserva o motor 1.8. Os valores ficaram o seguinte: R$ 114.590 pela Endurance 1.8, R$ 119.590 pela versão Endurance já com o novo motor, então R$ 5.000 a mais, R$ 131.890 pela Freedom e R$ 144.990 pela versão topo Vulcano com motor Turbo Flex. Nas versões diesel, os preços são o seguinte: R$ 152.990 na versão Endurance, R$ 164.390 na Freedom, R$ 177.690 na Vulcano, R$ 185.490 na Range e, por fim, a Ultra sai por R$ 187.490. Mas agora vamos ao que importa, que é apresentar os detalhes para vocês do motor GSE. A parte um pouquinho mais técnica, mas vale a pena que você nos acompanhe, porque é um motor bastante importante para a indústria e são novidades que são bastante relevantes. Pessoal, tecnicamente a gente está falando de GSE, a gente está falando de uma evolução dentro da família Firefly. Aqueles motores foram introduzidos em 2016 aqui no Brasil, mas é uma revolução na verdade, porque a única coisa compartilhada com o motor Firefly antigo são informações teóricas, como por exemplo o volume de cilindro, né, de 0,33 centímetros cúbicos por cada cilindro, e o projeto do bloco de alumínio, mas até a liga é diferente. Todo o resto, cada componente, especialmente cabeçote, que a gente vai se debruçar bem, são completamente diferentes. Antes da gente introduzir qual que é o real pulo do gato, qual que é o grande avanço tecnológico que a GSE traz ao mercado, eu vou passar por vocês aí pelas principais tecnologias que todo motor downside hoje precisa ter para apresentar aí um ótimo rendimento. A gente está falando do quê? Basicamente, bloco de alumínio, cabeçote de alumínio são mandatórios, né? Menos peso, troca melhor de calor, enfim, fica mais eficaz. Para começar, 3 curiosidades interessantes: o sincronismo aí do motor GSE é feito por corrente, né? E de acordo com a Stellantis é uma corrente lifetime, né? Lá fora eu encontrei a informação de 250 mil quilômetros, que é basicamente a vida útil inteira do motor, né?
As camisas de cilindro de aço do motor GSE, eles têm uma parede de 1,8 milímetros e ele usa o óleo 0W30 sintético, que é um pequeno indício aí de que o motor realmente tem um projeto de alta precisão, né? Trabalha com baixas tolerâncias, então, e um óleo mais fino também, né? Um óleo com viscosidade menor, apresenta uma resistência menor ao movimento, tudo isso aí ajuda aí a reduzir o desperdício de energia, né, por fricção. Agora o fato é o seguinte, motores turbo geram muito calor, né, então o gerenciamento de todo esse calor, tanto produzido na explosão quanto na admissão do ar, precisa ser muito bem controlado. Então a gente tem aí tecnologias como um trocador de óleo, né, uma espécie de radiadorzinho integrado dentro do bloco, uma tecnologia que a gente já vê em motores como o próprio TSI, né. A gente tem uma bomba elétrica dedicada para o sistema de óleo, de lubrificação, né? Então para você não ter o óleo quente parado ali dentro do turbo, que também é outra tecnologia mandatória nos motores downsized. E no circuito de arrefecimento, na parte da água, né, que é o líquido de arrefecimento, a gente tem um termostato elétrico, né, que funciona com uma precisão muito maior do que o tradicional térmico. Agora, o calor admitido pelo motor ali em direção às câmaras de combustão também precisa ser muito bem controlado para você ter aí uma explosão boa, né? Assim, um ar muito quente, ele expande mais, ele admite menos ar, então tem um motor menos eficaz. Então, o GSE ele apresenta um water cooler no sistema de admissão, né? Capaz de reduzir, de acordo com a Stellantis, de 180 graus de temperatura para 50 graus. Parte de turbina, vamos lá. A gente tem uma unidade da Borg Warner. Não temos muitos detalhes dimensionais na parte de compressor e de turbina, mas a gente sabe que opera aí com pressão máxima de 1,8 bar. Como é mandatório na indústria hoje também, você tem aí o turbo integrado no sistema de escape, então fica uma rota bem curta para você ter um enchimento rápido da turbina, você ter uma resposta mais afiada do motor, né? E outra coisa que evidentemente é obrigatório hoje, qualquer motor downside ter, é você ter uma válvula wastegate controlada eletronicamente, né? Então, o controle da pressão da turbina se dá aí por meio dessa válvula wastegate, você consegue um controle efetivo muito bom da compressão dinâmica que acontece ali dentro do cilindro, né? Então, a central eletrônica consegue ordenar o fluxo dessa turbina de forma muito rápida e isso é muito importante para controlar também o fenômeno de pré-ignição, que a gente vai explicar em mais detalhes daqui a pouco e que causa uma onda de choque muito destrutiva para o motor. Um outro aliado, falando dentro desse assunto de pré-ignição, que é essencial para o motor ter um bom controle, é você ter um sensor de combustível na própria linha de combustível, né? Um sensor de etanol que vai funcionar aí por condutividade elétrica. E isso foi uma tecnologia que, se eu não me engano, foi introduzida pela Volkswagen no Brasil, ou talvez tenha sido pela BMW também com seu motor Active Flex. Mas enfim, é uma tecnologia muito importante porque permite que o motor reconheça qual é o tipo de combustível que está chegando ali na câmara de combustão antes da explosão acontecer, né? Porque antes, sem essa tecnologia, você só poderia fazer a leitura depois, né? Por uma sonda presente no sistema de escape. Então, você ter essa leitura anterior e posterior e você ter ainda o wastegate controlando aí a compressão efetiva do motor, são três portas muito importantes para o motor conseguir gerenciar aí os mapas, né? De ignição, de avanço e controlar aí o quanto possível a temida fenômeno aí da pré-ignição. Sei que foi muita informação de uma vez, mas guarde isso aí. A válvula wastegate eletrônica e o sensor de tipo de combustível na linha são dois aliados muito importantes no combate aí da pré-ignição, porque o pulo do gato do GSE é que ele introduz uma terceira frente de atuação muito mais imediata. Guarde essa informação que a gente vai entrar nela daqui a pouco, tá? E lógico, todo motor downside tem que ter um belo sistema de injeção direta. Tem exceções, como por exemplo a General Motors, né, fez um sistema aí dispensando a injeção direta, mas de forma geral, pensando em performance, um motor que não só vai render bem na parte de economia de combustível, mas também vai representar uma boa performance, precisa de injeção direta. E aí nessa questão toda aí do motor flex com injeção direta, a Stellantis teve uma vantagem técnica dupla aqui, porque não só eles acompanharam a evolução dos motores Active Flex e da Volkswagen TSI, como eles também estavam desenvolvendo um motor 100% a etanol, né? Um projeto que foi cancelado em nome desse GSE. Muitos desses estudos foram aplicados para o GSE, mas o que acontece? O etanol ele tem algumas características aí que podem acontecer com motores com injeção direta, como por exemplo o problema de polimerização, né? A formação de um gel ali que acaba afetando a bomba de alta, os bicos, enfim.
Então todo esse projeto aí desse motor GSE já levou em consideração muitos estudos feitos não só em base do que já aconteceu nos concorrentes, como também internamente, nos últimos 3, 4 anos, aí a Stellantis veio, na época ainda FCA, veio estudando todo esse desenvolvimento desse motor 100% etanol que eles tinham, então eles aplicaram tudo no GSE, inclusive o próprio ângulo dos bicos injetores, enfim, toda a tecnologia por trás do sistema de injeção já considerou isso aí, então é uma mão na roda, especialmente no nosso país, que além do etanol a gente tem também muito combustível adulterado. Bom pessoal, tudo isso que eu falei são coisas fundamentais para todo e qualquer motor downsizer de última geração, né? Então agora vamos entender o grande pulo do gato desse motor GSE, que é um multi-air de terceira geração. O que acontece? Aqui a gente tem um cabeçote que não tem nada a ver com o motor GSE, tá? Esse aqui é um cabeçote de um motor BMW, mas por que eu tô com ele aqui para mostrar para vocês uma coisa? Essa peça, esse eixo aqui, essa semi-árvore, enfim, comando de válvulas, é que é o grande maestro do motor. Tudo gira em torno disso aqui, até hoje. Esse é o componente cuja geometria vai determinar o funcionamento das válvulas de admissão e de escape, que a gente está vendo aqui na parte de baixo, né? Essa câmera aqui embaixo que se fecha com um pistão e aqui é onde a mágica acontece, onde a explosão acontece, né? O que acontece? O comando ele vai determinar toda a forma como as válvulas que despejam aí a mistura de ar e combustível, que coleta ali os gases resultantes da queima, vai determinar exatamente o quanto que elas descem, por quanto tempo elas descem e com qual razão, com qual velocidade a rampa, né, dessa abertura das válvulas. Então é literalmente um maestro. Todo o resto do motor, a taxa de compressão, os pistões, pressão de turbo, o quão precisa ser reforçado o bloco, tudo gira basicamente em torno do comando e, lógico, quando o motor turbinado, do turbo, né? Então esses são dois dos principais maestros, mas é o comando que ainda é o regente principal. O que acontece? No motor tradicional, a interação entre esse eixo aqui, né, o comando, e as válvulas é 100% mecânica, né? Você tem aí um outro componente intermediário, um balanceiro, tudo mais, mas é tudo travado, é tudo 100% mecânico. Aí, lógico, a gente teve revoluções tecnológicas como o VTEC, Vanos, Valvetronic, primeiro da Honda, esses dois últimos que eu falei são da BMW, que permitem uma variação bem significativa, né, de fase, ou seja, de duração, né, quanto tempo que essas válvulas vão ficar ali abertas, quanto que elas podem descer, né, ou seja, variação no levante das válvulas também, mas de forma geral essa interação ainda é 100% mecânica, então existe um escopo limitado de como que essas válvulas podem ser acionadas. Só para dar um exemplo para vocês rapidinho, o que separa um motor, sei lá, de 150 cavalos a 6.000 rotações por minuto de um mesmo motor, só que numa versão de competição, aqueles que quando o carro liga, fica embaralhando tudo, sabe? É 200 cavalos a 8.000 rotações por minuto. Basicamente a geometria dos cames do comando de válvulas, né? A forma como as válvulas de admissão e escape vão interagir, o quanto que vai ter de overlap, né? O quanto tempo elas ficam abertas ao mesmo tempo. É literalmente um maestro esse cara aqui, né? Agora, falei que a interação segue 100% mecânica, né? Por mais que a gente tenha todos esses avanços, Valvetronic, Vanos e tudo mais, ainda aí é uma interação 100% mecânica. Agora, e se existisse uma forma na qual você conseguisse obter o mesmo resultado da variação infinita desses perfis de comando, ou seja, como se você quisesse o comando que você quisesse na hora que fosse mais necessário, mas até mais do que isso. Uma coisa que seria impossível num sistema 100% mecânico, você ter, por exemplo, 2 incursões da válvula de admissão dentro de um ciclo de admissão. Isso seria impossível num sistema como esse, né? E é exatamente essa revolução que o Multi-Air 3 traz para o nosso mercado. E para isso acontecer, a interação deixa de ser totalmente mecânica, né? Então, os cames, né, que são esses ressaltos aqui do comando de válvulas, eles passam a interagir com um sistema hidráulico, tá? Então, a gente tem uma câmara com a qual ele interage, com um reservatório e uma solenoide, e essa solenoide consegue controlar, ela vai adicionar ou reduzir a carga dessa câmara, né, que vai efetivamente acionar as válvulas. Então fica um intermediário podendo ter uma variação virtualmente infinita e, como eu falei, pode inclusive causar aí 2 incursões das válvulas de admissão dentro de um mesmo ciclo, né? Então é uma revolução extremamente séria e, ao mesmo tempo, ela não é totalmente novidade, né? A gente está falando de Multi-Air 3, por quê?
porque já existem outras duas gerações no multi-air. Inclusive a gente teve aqui a primeira evolução no multi-air, né, num Fiat 580, quem tem boa memória vai se lembrar, mais ou menos 2009, se eu não me engano. Só que dentro do contexto dos motores turbinados, vocês vão entender daqui a pouco, isso abre uma nova fronteira aí em termos de não só de aproveitamento energético, mas também de controle contra o temido fenômeno da pré-ignição. Na prática, vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como que esse Multi-Air 3, enfim, GSE, pode alterar as rotinas de funcionamento das válvulas para ajudar a deixar o motor mais eficaz. Num cenário, por exemplo, de economia de combustível, estando ali com baixa carga de pedal, né, velocidade baixa, não há tanta necessidade de força, o que ele vai fazer? Ele vai buscar reduzir as perdas por bombeamento. Ele pode fazer isso de duas formas, né? Então, ele vai aumentar, né, o ciclo de expansão. Então, o que ele pode fazer? Ele pode adiantar o momento de abertura das válvulas, tá? Para quê? Para aproveitar a incursão dos gases recirculantes, né, do turbo, né, enfim, impulsionado pelo compressor, refrigerado pelo intercooler. Então, para aproveitar essa energia, ele pode adiantar um pouquinho a abertura, a incursão das válvulas de admissão, né? E aí no ciclo de compressão, quando o pistão está começando a subir, ele também pode atrasar um pouquinho o fechamento dessas válvulas. Para que fazer isso? Para reduzir a resistência aí ao movimento, especialmente no começo, no movimento inercial, do momento que o pistão está começando a subir. Na prática, o motor vai funcionar meio como um ciclo Miller, né, como a Toyota vem explorando nos seus motores novos, né? Então, o GSE permite que se explore isso, mas com outras variações, né? Por exemplo, em situação de congestionamento, extrema baixa carga, é aquele cenário maluco que a gente falou, né, dele fazer duas incursões rapidinho ali das válvulas de admissão dentro de um mesmo ciclo de admissão, porque de acordo com estudos aí realizados pela FCA, enfim, Fiat Powertrain Technologies, Stellantis, enfim, o nome que você quiser dar, eles descobriram que eles conseguem uma atomização melhor, uma turbulência melhor nessa situação de baixa carga, uma velocidade melhor de fluxo fazendo dessa forma, né? E essa forma é mecanicamente impossível. Você precisa realmente ter um sistema como esse para você conseguir realizar, né? E agora, no cenário oposto, quando você quer performance mesmo, né? E a gente está falando de um número considerado 185 cavalos no motor que nem pretensão esportiva ele tem, né? E aí no cenário oposto, né, quando você está pisando 100% carga plena e quer performance, aí a gente vai ter um perfil mais agressivo do sistema do cabeçote e acionamento das válvulas. Ele vai aumentar o chamado overlap, né, que é o período que as válvulas de admissão e de escape estão ali abertas ao mesmo tempo, né, tem um período de interferência, que aí você tem, literalmente você puxa, né, o fluxo, e aí você tem um ganho de performance, né. Tudo isso não é novidade, né? Vamos dizer assim, essas formas de funcionamento e esses objetivos. A grande novidade é você conseguir realizar elas com essa variação virtualmente infinita. Só que tem uma coisa que só o GSE consegue fazer por conta de todas essas variações, que é o seguinte: é um controle muito mais eficaz no sistema antidetonação, anti-pré-ignição, especialmente o fenômeno mais temido de todos esses motores downside chamado LSPI. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Curiosamente, para combater essa pré-ignição, que é quando a explosão acontece antes da centelha disparar, antes da vela disparar, o que causa uma vibração e uma onda de choque bastante traumática para o motor, aumenta a temperatura do pistão, enfim, é meio caminho andado para uma quebra. É justamente esse mapa mais voltado para performance, com esse fechamento tardio das válvulas de admissão, que vai atuar de forma benéfica para você reduzir a probabilidade desse efeito acontecer. Por quê? Quando o GSE faz isso, ele automaticamente vai reduzir a pressão de cilindro, ele vai reduzir a temperatura na câmara e com isso o pistão fica um pouquinho mais frio, né? E qual que é o grande pulo do gato, então, pessoal? O lance é o seguinte: essa atuação está acontecendo ali, literalmente na câmara de combustão, onde as coisas estão acontecendo. Lembra alguns minutos atrás, quando eu falei que a válvula wastegate do turbo era uma frente importante para combater a pré-ignição também, bem como você entender qual é o tipo de combustível que está entrando na câmara de combustão? Do turbo, da válvula wastegate, você tem todo o caminho da pressurização, intercooler, dutos do cabeçote, ou seja, você tem toda uma rota e o ar é uma massa, né? Ele tem uma carga, né? E quanto menor a carga que você tem ali, uma situação de baixa aceleração, baixa rotação, mais tempo vai levar para você ter esse fluxo novo chegando ali. Então, é uma porteira importante, a wastegate, mas ela tem um delay, né? Ela tem um tempo de atuação ali.
Quando a gente está falando desse sistema do GSE, a gente está falando de uma atuação dupla, ele fecha a porteira, então você tem ainda o wastegate como elemento importante, né, para controlar essa questão da pressão interna ali do cilindro e a temperatura da câmara de combustão, mas você tem ainda mais um recurso que é de atuação imediata ali na câmara de combustão. Então, com isso você consegue explorar não só mapas em termos de ignição e injeção de forma até mais arrojada, como você tem um nível de proteção muito maior no motor, né? Você tem uma velocidade de reação, no caso de detecção dessa pré-ignição, de uma forma muito mais eficaz. Então, pessoal, eu sei que a conversa foi um pouco longe demais, mas o importante é vocês entenderem o seguinte, de todos os motores downsized que a gente tem na indústria brasileira hoje, é extremamente provável que esses GSE realmente fiquem no topo da cadeia alimentar em termos de tecnologia e aproveitamento energético, porque um TSI não consegue explorar essa frente na câmara de combustão de forma tão rápida quanto esse sistema que hoje, esse multi-air terceira geração consegue, né? E isso é especialmente importante nesses motores turbo porque tem um fenômeno chamado LSPI, uma sigla em inglês, né? Low Speed Pre-Ignition, que é muito típico desses motores pequenos downsized, né? E o que acontece? É uma pré-ignição, aquilo que eu falei, né? Quando uma explosão acontece porque o pistão, a câmara está tão quente que ela dispara a mistura ar-combustível antes mesmo da centelha, né? Isso gera essa onda de choque, essas vibrações, enfim. E o que acontece e por que tende a ser tão danoso e tão típico nesses motores menores, né? E por que em rotações mais baixas? Porque esses motores downsize de 1.0, enfim, 1.0, 1.4, 1.3, eles apresentam um diâmetro muito pequeno de pistão, né? Enfim, são motores pequenos, então eles têm um diâmetro pequeno, ou seja, a superfície do pistão é pequena, então a troca de calor já é um pouco mais difícil. E são motores que, como precisam ter torque, o curso descrito pelo pistão é maior. Então o que acontece? Toda vez que as válvulas atuam ali, injetando ar combustível e tirando ali os gases, elas resfriam essa câmara de combustão onde o pistão está trabalhando. Mas como a gente está falando de pistão que é pequeno, que desce e sobe muito, é um ciclo mais longo. Então, a tendência de acumular temperatura e de gerar esse fenômeno de pré-ignição é maior. Por isso, é especialmente crítico nesses motores você ter um controle o mais avançado possível desses fenômenos de pré-ignição. Nisso entra, inclusive, o próprio ângulo do bico injetor de combustível para evitar que se lave ali a parede dos cilindros, que muitas vezes é um ponto de calor crítico ali, né, nas bordas dos pistões. Então, tudo isso aí, eu sei que dá uma certa complexidade na nossa conversa, mas é uma coisa muito interessante, diria que até revolucionária aí que a Stellantis está trazendo para o mercado. Lógico, tem toda essa questão de maturação de produto, né, para a gente avaliar com o tempo, mas acho que a primeira coisa que todo mundo vai pensar é se esse sistema é confiável, né? Eu acho que essa é a grande dúvida natural de todo mundo, né? Putz, é uma revolução, mas e aí, esse sistema é confiável mesmo? Lógico, só a prática para dizer, mas acho que um pouco de contexto ajuda aí para vocês. Multi-Air é uma tecnologia que foi desenvolvida pela FPT, Fiat Powertrain Technology, em 2009, né? Como eu falei, lá na época do 500, né? Foi licenciado para o grupo Schaeffler em 2011 e é uma tecnologia que já está sendo usada no mercado já faz alguns anos aí pelo grupo Jaguar Land Rover. Acredite ou não, os motores Ingenium já trabalham com essa tecnologia que foi desenvolvida originalmente pela Fiat já faz algum tempo. Como eu falei, a gente está na terceira geração do Multi-Air, né? Então, inclusive esse motor da configuração turbo já está aí no Compass do mercado chinês com 173 cavalos. Então, de forma geral, pessoal, eu diria que assim, ainda mais considerando esses 3 anos de maturação, desenvolvimento aí que a Stellantis, ou então a FCA na época, trabalhou em cima desse motor, olha, diria que eles estão em cima de um chão bem sólido, porque o que teria de mais complexo nesse sistema, que é o acionamento das válvulas por meio desse sistema aí com essas solenoides, câmaras hidráulicas e tudo mais, tudo isso a gente já está falando de mais de uma década de desenvolvimento e é um sistema bem sólido, não teve nenhum problema que se tem conhecimento em relação ao funcionamento disso, né? Então, nessa parte podemos ficar tranquilos. Aplicação Flex Turbo, tudo bem, aí depende realmente aí de todo o trabalho de desenvolvimento aí da Fiat no Brasil, Stellantis, FCA, enfim. Então acho que essa é a parte de desenvolvimento que é a mais crítica, né? Bom, como vai funcionar com combustível ruim, como vai funcionar com etanol específico, como que esse sistema vai realmente conseguir controlar a pré-ignição com o nosso combustível ruim, tudo isso aí só o tempo vai dizer, né? Eu sempre gosto de dizer assim,
seja para celular, para carro. Sempre gosto de esperar um pouquinho antes de sair abraçando novas tecnologias, mas especificamente no caso aí dessa tecnologia multi-air terceira geração, eu estou bem tranquilo porque é um sistema já mais do que maturado, né? Mas eu acho que só a prática mesmo para dizer, e eu estou muito curioso para experimentar na prática a pegada desses motores. Eu gosto muito dessa coisa da competição trazendo desenvolvimento tecnológico, né? A Fiat estava muito para trás, a Jeep estava muito para trás em termos de tecnologia de motores. A Volks veio com muita força aí já há uns 7, 8 anos no nosso mercado com os motores TSI, de forma avassaladora, ninguém conseguia chegar nos caras e agora a gente tem uma tecnologia para bater de frente e provavelmente assumir o lugar do trono. Eu acho isso muito legal de testemunhar e faço questão de compartilhar com vocês as nossas impressões aqui no canal da Autoline assim que a gente tiver acesso a esses veículos. Toro T270 e novo Compass também com motor T270. Eu sei que esse foi um vídeo muito mais técnico do que o normal, pessoal. Espero que tenha ficado claro o suficiente para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem ali na área dos comentários que eu vou respondendo na medida aí para vocês. Se você não é assinante, inclusive, do canal, por favor, assine e nos vemos na próxima aqui no Autoline. Obrigado e um abraço.